Se você puder, por gentileza, abra a vossa Bíblia. Romanos capítulo 7. Enquanto você vai localizando Romanos capítulo 7, eu quero com muita alegria estar apresentando, está entre nós, eu vi aqui, glória a Deus, que bênção, o César e a Lourdes, é isso mesmo? Cadê o César? Está ali, já veio, que bênção, e a Lourdes, que bênção, está ali, Deus abençoe, já vieram vários cultos, amigo diácono David, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, glória a Deus. Deixa eu ver também que mais. A irmã Sônia já é de casa, Deus abençoe, viu, Sônia? Bom revê-la sempre neste lugar, a vossa casa, sinta-se bem, tá bom? Deus abençoe poderosamente. O Josué, obrigado, viu? Bom revê-lo, Deus abençoe. Domingo, né? Josué esteve conosco domingo? Foi domingo, isso mesmo. Deus abençoe poderosamente, obrigado pela vossa presença. Irmã Luísa, já é de casa também, glória a Deus, Deus abençoe. É metade de São José do Rio Preto e metade daqui, né? Deus abençoe, glória a Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, aleluia. Eduardo já é de casa também, ainda mais estão de casa, Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, glória a Deus. Eu quero, antes de nós lermos a palavra, tem aqui, meus irmãos, pedido de oração, irmão argentino, pede oração em seu favor, e também a irmã Giane pede oração por sua mãe Iracema. No final nós estaremos orando por esses pedidos, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, o nosso tema proposto para essa noite é o perigo do egoísmo e a bênção da empatia, amém? Vamos, por gentileza, o texto bíblico está, meus irmãos, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos de 15 a 20, e também versículos 24 e 25. Convido os irmãos para que acompanhem conosco, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo aos romanos: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isto não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha que diz Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, queridos? Aleluia. Qual que é o tema mesmo hoje? Vamos ver se você já guardou. Qual é o tema? O perigo do egoísmo e o quê? E a benção da empatia. Olha só o que Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Já parou para pensar, Humberto? Esse homem está dizendo: olha, aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu não queria fazer, isso eu faço. Miserável homem que eu sou. Deixa eu perguntar, queridos, aqui nesta noite, tudo aquilo que você quer fazer, você faz? Diga amém. Opa, silêncio. Será que aquilo que Paulo ele está dizendo tem um pouquinho a ver conosco? Tem a ver? Vamos ver o que diz a palavra. Próximo, Bianca. Eu preparei isso aqui, porque isso aqui é bem interessante, pastor Raul. Olha só, eu coloquei ali, um camarada ali, deixa eu ver, está parecendo o pastor Fábio, está parecendo o pastor Daniel, olha assim, de óculos ali, olha só como que é, olha como que somos nós. Você já parou para pensar? Hoje, nesse dia, quinta-feira, você já parou para pensar o que você já vivenciou, meu Danilo?
Já parou para pensar o que você já vivenciou, irmão Liberto? Dizem que o homem, no dia, quantas palavras ele fala mesmo? Vocês se lembram? 7.000, 6.000, 7.000. O homem. E a mulher? Gente, não dá risada. E a mulher? Quantas? Ô Betânia, quantas palavras uma mulher fala por dia? Me ajuda aí. 10. Aleluia, depende. Se tiver um dia mais animado, né, Mazaira? Aleluia, vai mais longe, né, irmão Josué? Vai mais longe. Então, você já parou para pensar o que você já vivenciou hoje? Já parou para pensar o que você já viveu hoje? Então, às vezes você não percebe. Olha, Vinícius, mas olha quantas coisas que às vezes você já viveu hoje. São pensamentos, são sentimentos, projetos, desejos, sonhos, perdas, experiências, decisões, problemas, inimigos, amizades, decepções, traumas, vitórias. Você já parou para pensar que isso a gente pode ter vivido hoje? Quantas coisas que nós vivemos diariamente? Quantas coisas você já falou hoje? Quantas coisas você já presenciou hoje? Quantas coisas você deixou de fazer hoje? Quantas coisas que quantas oportunidades nós já perdemos? Então daí Paulo vem e diz, olha, aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria fazer, isso eu faço. Por quê? Porque é um pecado dentro de mim. E ele está dizendo, miserável homem que sou. Então todos nós, meus irmãos, a gente convive com isso e muito mais. Então o desafio nosso, vamos aqui dizer, não é fácil. Alguém falou mais de 10 palavras hoje? Alguém teve alguns planos hoje? Você já parou para pensar? De repente você falou, eu gostaria de ter feito algo hoje diferente e não fiz. Eu gostaria de ter avançado, feito algo bom e não fiz. Então nossa vida, meus irmãos, diariamente, nós temos um tempo. E esse tempo a gente pode fazer muitas coisas e deixar de fazer muitas coisas. Então, esse exemplo aqui, essa figura que eu estou colocando na tela aqui para você ver, somos nós. A verdade é que às vezes, se nós não pararmos para pensar, nós vivemos diariamente com todas essas opções. São perdas, são sonhos, são desejos, são projetos, são muitas coisas que vêm para a gente fazer. A gente pode se alegrar, pode se entristecer, a gente pode perder, a gente pode conquistar, a gente pode ser uma bênção, a gente pode deixar de ser uma bênção. Tudo isso num dia. Isso é a vida. Isso é a nossa vida. Agora, próximo, Bianca, baseado nisso, meus irmãos, olha o que diz Romanos 8,15. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas as coisas que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, com letra maiúscula, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo,
vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, queridos? Ou seja, para traduzir aqui, todos nós temos a carne e temos o Espírito de Deus. Quem tem isso, diga amém. Amém? O homem natural, ele tem a carne, quando fala da carne, fala do pecado, daquilo que habita, aquilo que não quer Deus. Porém, a todos nós que assim aceitamos a Cristo, que entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Quantos têm o Espírito Santo? Diga amém, queridos. Amém? Porém, o fato do Espírito Santo habitar em nós não significa que nós não temos a carne, o desejo da carne, o pecado. Não, essa carne humana ainda habita em nós. E a carne, muitas das vezes, ela não quer aquilo que o Espírito quer. O Espírito, ele quer algo, ele quer as coisas de Deus, mas a carne quer as coisas carnais. Então, meus irmãos, por isso que eu coloquei aquela figura anterior, dizendo que nós vivemos muitas coisas diariamente, e a gente tem que decidir o que nós vamos querer, o que a gente vai escolher, aquilo que a gente vai optar ou não vai optar. Aí o texto que nós lemos diz o seguinte, que o homem carnal, ele se inclina o quê? Para a carne. E aqueles que se inclinam para a carne é o quê? É inimizade contra Deus. Ou seja, o homem carnal, ele não pode agradar a Deus. E aqui quando ele fala de homem, ele não está falando do homem físico, mas do ser humano. O homem e a mulher, querido, que só inclina para a carne, não pode agradar a Deus. Mas o homem que se inclina para o Espírito, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, esse agrada a Deus e eles se são chamados filhos de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Próximo. Aí então eu coloquei essa figura. Que é essa figura? É o homem. E o homem, ele está ali com os seus pensamentos, com as suas decisões. Ele está o quê? Diante do quê? A carne e o quê? E o Espírito. É uma batalha. E preste bem atenção, queridos, por gentileza. É uma batalha. E diariamente a gente convive nessa batalha. Você acha que a tua carne queria ficar aqui sabendo que você tem que levantar amanhã cedo? Que você trabalhou o dia inteiro, o seu dia foi puxado? A carne queria isso? Sim ou não? Não. Mas e o Espírito? Porque a palavra de Deus é oração, é comunhão. Então, a gente tem que decidir o que é que vai ser alimentado, a carne ou o Espírito. Então essa batalha, meus irmãos, a gente vive constantemente. Isso aí, meus irmãos, é uma batalha do cristão todos os dias. Então, de um lado, a carne dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. E o Espírito vai e também falando, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas o fato de nós sermos templo do Espírito Santo, nós convivemos, meus irmãos, com os desejos da carne. Então nós precisamos entender isso. Olha o que diz Gálatas 5:16 a 18, diz assim: digo, porém, andai o quê? Em espírito, e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. O que é concupiscência mesmo? O que é concupiscência? A vontade, o desejo. Andai em espírito e não cumprireis. Não vai satisfazer o que? O desejo da carne. Porque o que? A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não fazeis o que quereis. Mas se sois o quê? Guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se vivemos o quê? Em Espírito, andemos também em Espírito.
Se nós somos templo do Espírito Santo, a pergunta é: quem é que nos dirige? Quem é que guia? Quem é aquele que conduz? A carne ou o Espírito? Porque, olha só, isso aqui é uma batalha. É aquela foto anterior que nós passamos. Está aí, ó. É a carne, é uma batalha um contra o outro. Mas só que, meus queridos irmãos, quem vai decidir quem ganha essa batalha? Quem que decide? Hã? Não entendi. Nós, cada um de nós. Próximo bíblico. Baseado nisso, meus irmãos, diante de tanta dessa batalha, diante disso que nós vivemos, não dá para a gente falar tudo daquele quadro. O que o Senhor colocou no meu coração? A gente fala sobre o quê? Egoísmo e sobre a empatia. Porque os dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos, são dias em que o egoísmo tem aumentado e a falta de empatia também tem aumentado. O egoísmo, meus irmãos, é uma coisa ruim, mal, é um perigo. Então, próximo, Bianca, por favor. E eu pergunto para vocês: o que é o egoísmo? Amor, olha o Vinícius está dizendo, amor pelo próprio ego. Está falando difícil, hein, Vini? Aleluia. O que mais? Sim, Sofia. A pessoa tem um brinquedo, a outra quer e não quer compartilhar. É uma pessoa egoísta. Está vendo? Mesmo sabendo que vai devolver, não empresta. É seu, eu não vou dar. O que mais? É isso aí, Sofia. O que é egoísmo? Uma pessoa egoísta. Está falando, meu, filosofando, hein, Betânia? Aleluia. Egocêntrica. Que mais, Betânia? Ela quer o seu centro. Que mais? Mais alguém? Valendo um ponto positivo? Aleluia. Aleluia, tem bala. Mais alguém? Alguém? Pessoa egoísta, é isso mesmo? Vocês concordam com eles? Amém? Vamos ver aqui o que diz. Amor, olha aí. Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outrem. Exclusivismo. O brinquedo é meu, não empresto para ninguém, né, Sofia? Olha aí. Orgulho, presunção, individualista. Os dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, será que a gente não tem muitas das vezes visto isso? O que importa é eu estar bem. Se eu estou bem, o outro que cuide da vida dele. Se comigo está tudo bem, maravilha. Será que o egoísmo, esse amor exagerado, não que você não tenha que se amar, não é isso. Você tem que se amar, você tem que se cuidar. Mas o problema é o exagero. Amor exagerado o quê? Aos próprios interesses. E esses interesses, meus irmãos, muitas das vezes são para satisfazer a sua própria carne. Não está preocupado no próximo, não está preocupado no seu bem, na sua vida espiritual. Se eu estou bem, amém, pronto, acabou. E quando, meus irmãos, a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Cristo, a gente vai encontrar que a vida do cristão, muitas das vezes ela se baseia na renúncia. Ela se baseia muitas das vezes a gente renunciar, muitas vezes o próprio eu. O egoísmo, meus irmãos, às vezes ele tem tomado conta das pessoas. Ele só se preocupa com aquilo que ele tem, aquilo que é dele, aquilo que só faz bem para ele. Ele não está disposto a compartilhar, não está disposto a exercer o amor, ele não quer ser servo. Queridos, isso tem aumentado muito. Isso tem sido, infelizmente, meus irmãos, algo que tem crescido e que dá medo, é preocupante. Em que as pessoas não estão preocupadas em servir. Não estão preocupadas, muitas das vezes, se o outro está bem ou não está bem. Às vezes pega
Se uma pessoa pega, ela não está bem, poxa, podia fazer alguma coisa, por que não faz? Se aquela pessoa sumiu, está passando por uma grande dificuldade, por que não socorrer? É orgulho. As pessoas estão individualistas, pensando em si mesmo. Isso é um mal. E a Bíblia, ela fala que é um perigo nisso. Próximo, Bianca. Olha só. Sabe, porém, o que diz Paulo a Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Trabalhosos. Porque haverá o quê? Homens amantes de si mesmo. O que é amantes? Homens amantes de si mesmo. É o egocentrismo. Ele só está preocupado consigo mesmo. Se ele está bem, se ele está tudo jóia, se ele está bem, amém, pronto, acabou. Ele está preocupado com o eu. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o que está dizendo? Afasta-te. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo isso para Timóteo, isso que, olha, desses homens, afasta-te. Porque se, meus irmãos, se não tomar cuidado, se vai convivendo, vai vivendo aquilo com que você vai convivendo, isso vai contaminando. Nós já falamos disso, meus irmãos, em cultos passados, mas só que nós temos que procurar pessoas que, se possível, conviver com pessoas melhores do que nós. Por quê? Porque a maneira que a gente for vivendo com pessoas melhores que nós também nos tornaremos melhores pessoas. Se eu andar com alguém que ora mais do que eu vou orar mais. Se eu andar com alguém que serve a Deus mais do que a tendência qualquer, eu vou servir a Deus mais. Mas se for ao contrário, o que vai acontecer? Se eu andar com uma pessoa desanimada, eu também vou me desanimar. Se eu andar com uma pessoa que não quer saber nada com Deus, eu também não vou querer saber nada com Deus. Se eu andar com uma pessoa que só vê o problema, só vê o mal, você só vai ver coisa negativa. E no reino de Deus tem coisas boas, tem a graça de Deus, tem a bondade de Deus, tem misericórdia. E Deus é aquele que também faz coisas maravilhosas. Então, muitas das vezes, a gente tem que fazer aquilo aqui que Paulo está dizendo a Timóteo: ei, seleciona com quem você está andando. Se não for boa companhia, afasta. Procura andar com pessoas boas. Procura selecionar. Pastor, então quer dizer que aquelas pessoas ruins e que precisam de ajuda, então eu vou ter que afastar? Calma. Se for para você ajudar, ok. Porque você pode ser canal de bênção na vida de alguém. Mas se você vê que você não está pronto e a pessoa não quer, então cuidado. Procura andar com alguém melhor que você, para que você cresça, para que você assim faça, meus irmãos, também se desenvolva no reino de Deus. Amém? Próximo. Olha só, domínio próprio. Deus nos deu um espírito de domínio. Por quê? Próprio, porque sabe que precisamos para poder viver em santidade e crescer espiritualmente. Escute isso. Por quê? Diante de tantas coisas que passam na nossa cabeça, de tantas decisões, da luta da carne com o espírito, olha o que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, queridos, quem decide somos nós que decidimos se vamos ouvir a carne ou se vamos ouvir o espírito. É você que decidiu estar nessa noite na casa de Deus, para aprender a palavra, para orar, para interceder. Foi você que decidiu, e tenha certeza disso. Quando você decide para as coisas de Deus, você talvez não tenha nem percebido, mas você está melhorando espiritualmente. Você está tendo mais sede das coisas de Deus, aleluia. O Espírito Santo é aquele que está trabalhando na tua vida. Por quê? Porque você está se inclinando para as coisas de Deus. Próximo, Bianca. Olha só. Por que a gente tem que tomar cuidado com o egoísmo? Porque egoísmo tem prejuízo.
Uma pessoa egoísta, se ela pensar só nela, o que ela vai provocar? Isolamento. Ela se isola. Ela não quer conviver com ninguém. Ela não quer ajuda de ninguém. Ela só pensa nela. Ela é melhor de todos, conforme diz, não, é o melhor biscoito do pacote, não é verdade? Então, automaticamente, isolamento. O que mais? Distanciamento. Vai se distanciando, vai se distanciando. Uma pessoa que fica ela provoca insensibilidade, frieza, falta de amor, desobediência, perde bênção e gera morte espiritual. Você já viu aquele carvão? Você já viu Cadê o churrasqueiro de plantão? Diga amém. Eita, cadê o churrasqueiro de plantão? Diga amém. Eita, glória. Tem uns lá fora, diácono lá dando glória, aleluia. Você já viu as brasas? Você já viu pegar, você tira uma brasa, está lá o fogo altíssimo, né, Adriano? Tirou um carvão vermelho, né, Vinícius? Coloca do lado, tira fora, o que vai acontecer? Vai apagar. Até tem fogo próximo, mas porque se isolou, a chama vai diminuindo, 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 até que se apaga. Então, queridos, o egoísmo é um problema, é um perigo, porque a pessoa egoísta, ela acha que ela não pode conviver com ninguém, acha que o mundo é só para ele, para ela, e vai se isolando. Não, eu não preciso disso, eu não preciso de ninguém. Eu sou bom, eu sei fazer, eu sei como proceder, eu sei como agir, eu sei onde andar, eu sei, eu cuido da minha vida, pronto, acabou, ninguém manda. Então não é que tomar cuidado, porque se você cair nesse erro, você corre o risco de daqui a pouco você não ter força para se levantar e caminhar. Quantas pessoas a gente ouviu, vê e sabe, pessoas que dizem, não, eu sei, deixa, eu sei o que eu estou fazendo, e na hora que vai ver, não tem mais força, tomou decisão errada, distanciou. Então eu tenho que tomar cuidado. Próximo. Como vencer, meus irmãos, o egoísmo? Olha só, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, escute isso, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha uma dica boa aqui. Você acha que você é melhor que todo mundo? Não. Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso que foi que Paulo disse aos Filipenses. Queridos, saiba disso. Você pode ser o homem mais abençoado, a mulher mais abençoada, o homem mais usado por Deus aqui nessa igreja, a mulher mais usada por Deus nessa igreja. Deus pode te ter dado dom para o que for. Queridos, não se considere o melhor que todo mundo, não. É o que Paulo disse, ei, considere os outros superiores que você, sabe por quê? Porque se você é usado, se você me abençoa, é porque a graça de Deus te alcançou, aleluia. Ei, foi a bondade de Deus que, aleluia, alcançou a tua vida. Foi Ele que te deu, foi Ele que te usa, é Ele que te dá. Tribute a Ele a glória, a honra, a adoração. Por quê, querido? Porque se Deus tira o ar que você respira, você não é mais nada. Se Deus tirar o ar que nós respiramos, não somos nada. Então, querido, saiba, se você tem, se você é, se você faz, ei, querido, tribute a Deus, porque é Deus que faz, é Deus que te usa, é o Espírito Santo de Deus que é na tua vida, é Ele que te direciona, é Ele que te conduz, é Ele que te usa, é Ele que usa os teus lábios, é Ele que faz isso na tua vida. Mas só que, querido, não acha não que você... Não, queridos, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus.
Isso aí é uma excelente dica que Paulo está dizendo a Timóteo. Você quer evitar o egoísmo? Faça isso. Pega essa receita aqui e você vai ver que benção. Próximo, Bianca. Então o solitário, ele busca o seu próprio interesse. Olha o que diz o provérbio: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É aquilo lá, para ele é o mais sábio de todo mundo, é só ele que é o dono da razão. Então, toma cuidado. Próximo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha só que diz aqui Paulo também aos Coríntios: ninguém busca o quê? O proveito próprio. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outro. Pastor, é difícil, hein? Isso é evangelho. Isso é o evangelho. Você não pode estar bem se o outro não está bem. Se você souber de alguém que não está bem e você está bem, será que não tem alguma coisa errada? Olhando para o evangelho. Próximo. Vou rapidinho aqui dizer para vocês. Na Bíblia, todos aqueles que não foram egoístas, desfrutaram da bênção do Senhor. Lembre-se lá da viúva de Sarepta, que estava na sua última alimentação, a farinha, lembra? Do azeite. Daí ela recebeu uma ordem da parte de Deus. O que aconteceu com ela? Nunca faltou a farinha e o azeite. Por quê? Porque ela não foi egoísta. Talvez se fosse uma pessoa egoísta, não, profeta, a última refeição, pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. Não, ela não foi egoísta, dividiu o restinho. O que mais? A viúva de 2 Reis 4, os vizinhos lá que emprestaram, Deus abençoou. O menino da multiplicação, a multidão, ele pegou o que ele tinha, ninguém tinha mais pão e peixe, ele foi lá e cedeu, porque não foi egoísta. O que mais? Abraão, o seu filho, Ana, Samuel, a sunamita, o que ela fez? Ela preparou o quarto, não foi egoísta. Desfrutaram, todos esses desfrutaram da bênção de Deus. Pedro emprestou o barco para Jesus. Talvez se fosse nos dias atuais, o quê? Jesus usa meu barco? Não, meu barco só eu dirijo, só eu que guio meu barco, só eu que relo o meu barco. Não, ninguém toca mais. E às vezes Jesus, eu quero usar o seu barco, eu quero usar o seu barco. Aleluia. Queridos, me desculpe, me perdoe falar, é que eu te ensino, a gente precisa falar. Você já viu aquele que quando ele pega, ele vai e ele conquista alguma coisa? Foi Deus que me deu, glória a Deus, Deus é fiel, Deus me concedeu. Mas quando vem a oportunidade de Deus usar aquilo que deu, não, eu não vou não empresto não ajudo não carrego não vou usar não. Aí, peraí, aquilo lá que foi Deus que deu, que foi Deus que fez. Então será que o egoísmo às vezes não toma o cuidado e não quer ser Senhor? Porque idolatria, meus irmãos, toma cuidado, que não é somente as coisas, não. Tem muita gente que idolatra carro, idolatra filhos, idolatra tantas coisas, meu irmão. Tem que tomar cuidado. Então, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, tem tantas coisas. Então, quem não, meus irmãos, quem não foi egoísta, sempre desfrutou das coisas de Deus, da bênção de Deus. Amém? Próximo, Bianca. Ok, nós falamos do egoísmo. Por que a gente não pode ser egoísta? Falamos aqui o cuidado. Agora, o que precisa? Empatia. O que é empatia? Um de cada vez? Opa, irmão Sidney. Colocar-se no lugar do outro. Falou o mesmo que o Vinícius. Empatia. Sentir o que o outro está sentindo. O que mais? Como que é? Amar o próximo como a si mesmo. Empatia. O egoísmo é pensar em si mesmo. Um amor exagerado, né, Vini? Agora, empatia é o quê? É pensar no próximo, amar o outro como se fosse si mesmo. Bianca, empatia.
ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo de maneira como ele aprende, etc. Qual dos dois está mais parecido com o Evangelho, com a Bíblia? É empatia? Qual que está mais parecido com o Evangelho que nós cremos? Próximo, Bianca. O que a Bíblia nos ensina sobre empatia? Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Depois Romanos 12,15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Depois 1 Pedro 3,8: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Ainda tem outros textos ali, meus irmãos, que, por exemplo, Jó, os amigos de Jó, que quando souberam que Jó estava passando, vieram de longe, se assentaram e choraram com Jó. Nós vemos aqui, por exemplo, Jonas, meus irmãos, que a misericórdia que Jonas não teve, nem com a boboreira. Aí Deus pegou, deu uma dura, e ensinando ele que sobre o amor, sobre a misericórdia. Queridos, o Evangelho, o Senhor nos ensina, é justamente isso, é o amor ao próximo. A Sofia que disse, amor ao próximo. E a gente, empatia, é a gente se preocupar com alguém, com aquele próximo de nós. Será que está tudo bem? Então, é para alegrar com ele? Vamos se alegrar. Mas se for para chorar, chorar com aqueles que choram. Sabe, queridos, só vai dar valor em uma ajuda, em um braço estendido, um dia que você precisar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu me lembrei aqui. Um dia eu estava vindo do trabalho em Limeira, com a minha super moto, aleluia, até que no meio da estrada, furou o pneu. E aí não tinha área do celular, da operadora. Aí não tinha o que fazer. E você vai empurrando. Empurrar uma bis não é tão difícil. Não teve muita dificuldade. Mas daí, naquele dia, eu parei e pensei, quão importante é uma ajuda. Até que um momento parou um rapaz, sem me conhecer, e encostou a sua caminhonete e disse, pelo jeito você precisa de ajuda. E eu falei, eu preciso de ajuda. E após eu esperar um tempo, eu estava caminhando, empurrando, e disposto a andar a vicinal inteira. Mas quando de repente parou alguém, abriu a guarda e disse, vamos por aqui em cima, eu te ajudo. Você está indo para onde? Disse, para Arthur Nogueira, eu te levo lá. Pegou, colocou, me ajudou, fez força, colocou a moto em cima da carroceria, deixou na porta da minha casa, para entrar dentro de casa. Aí eu entendi a importância de uma ajuda. Mas só que, meus irmãos, aleluia, é só no momento difícil que às vezes a gente vai entender e aprender como é bom a gente receber algum bem de alguém. Mas na hora que você não precisar, às vezes a gente pega e ignora, passa reto. Você só vai entender o valor de uma oração recebida o dia que você de repente não precisar de alguém e ninguém lembrou de você. De repente vai chegar alguém e vai sentir de vir orar por você. Ah, querido, a empatia, ela é importantíssima, falando do reino de Deus, meus irmãos, aleluia. E a gente se preocupar, querido, se você, de repente você não pode imaginar, mas quando às vezes você recebeu uma ligação e dizer, alguém lembrou-se de mim, eu estava orando, eu lembrei de você, você é importante, é uma mensagem, uma ação, isso é reino de Deus. Próximo, Bianca. Olha só, eu quero convidar você, porque a gente poderia falar de muitos exemplos
de muitos exemplos. Mas só que eu quero ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, se você puder, abra aí, queridos, porque para mim é o melhor texto de empatia. Nós estamos falando, meus irmãos, do reino de Deus, e muitas das vezes a igreja precisa ser igreja, aleluia. Como que é isso, pastor? É deixar, meus irmãos, muitas vezes do egoísmo, pensar em si próprio e cumprir aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer de nós. Olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu vou ler o texto inteiro, que diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei o quê para herdar a vida eterna? Olha só o que esse doutor da lei perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, e ele, porém, querendo justificar-se, olha só, e ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de o quê? De íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aqui, meus irmãos, é o ensinamento a respeito do bom samaritano. O que trata o doutor da lei, perguntando a respeito do quê? Da vida eterna. Observe isso, preste bem atenção. Porque ele falou: o que eu faço para herdar a vida eterna? E daí o que Jesus falou para ele? O que está escrito na lei? E daí ele falou o quê? Amar o Senhor, resumindo, amar o Senhor de todo o teu coração, e o teu próximo, o quê? Como a ti mesmo. Aí então, o Senhor está dizendo para ele: observe bem, eu quero que você preste atenção. A pergunta qual que é? O que é necessário para fazer o quê? Para herdar a vida eterna, salvação. Aí então, Deus vai, o Senhor Jesus fala, e atrela o quê? Ao próximo. Aí ele pergunta: mas quem é meu próximo? E ele diz o quê? Que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio os salteadores, os ladrões, pegaram, bateram nele, roubaram ele e deixaram ele o quê? Quase que morto. Daí veio quem? Um sacerdote, parou ou não? Não, passou de largo e foi embora. Passou quem também? O levita, parou, passou de largo e foi embora. Daí de repente passa um samaritano, ele para a sua cavalgadura, ele também estava de viagem, ele para, ele desce, ele vai, pega aquele homem que estava praticamente morto,
ele vai cuida das suas feridas, coloca o azeite, cuida, e depois pega aquele homem, coloca na sua cavalgadura, leva a uma hospedeira, e depois ele vai no outro dia, ele tira 2 dinheiro, e depois fala para aquele homem: olha, se você gastar alguma coisa, se tiver mais alguma despesa, quando eu voltar de viagem, eu te pagarei tudo. Aí nós entendemos o quê? 3 tipos de pessoas. Primeiro, são os ladrões. Quais são os ladrões? O que eles querem? O que é importante para eles? Os ladrões, os salteadores, o que importa é aquilo que você tem para mim. Ele quer aquilo que é seu. Os ladrões, salteadores, ele quer aquilo que é teu. Ele pode até ter alguma coisa, mas aquilo que você tem é aquilo que ele quer e vai lutar para tirar de você. Daí os religiosos, vamos falar aqui, os sacerdotes e os levitas, os 2 passam de largo, vê, mas não para. Eles, dentro dessa parábola, ele diz: o que importa é o meu trajeto, cada um cuida da sua vida. Você está com problema, você está doente, te pegaram, te roubaram, você está quase morto, o problema é seu, cada um cuida da sua vida. Vou repetir: os ladrões, ele quer aquilo que é teu, o que é teu, ele faz de tudo para tirar o que é teu. Os religiosos, eles pegam e eles dizem assim: olha, você está com um problema, o problema é teu. Eu tenho algo a fazer, eu estou preocupado com o meu trajeto, com o meu plano, com os meus objetivos. Eu não posso parar para te atender. Aí veio o samaritano, que ele também estava em viagem, ele também estava ocupado, mas só que daí, o que importa não é o trajeto dele, a vida dele, o que importa é o próximo. O que importa é como que está aquele que está no meu caminho. Aleluia. Aí Jesus então ensina, aleluia, que aquele homem nos dá uma lição. Ele para a sua cavalgadura, ele para o seu trajeto, ele desce e vai até o encontro daquele que está morto, quase morto. Ele pega, ele cuida das feridas, ele pega o seu azeite, ele vai curar as feridas daquele homem. O problema, queridos, muitas vezes, se está doente, eu não vou dispor daquilo que eu tenho para sarar alguém. Isso não é evangelho. O evangelho, a gente tem que ter renúncia. Se for preciso, meu irmão, você tem que renunciar aquilo que é teu para o próximo. Ele tirou o seu azeite, ele pegou, ele cuidou das feridas, mas não abandonou no meio do caminho. Ele pegou aquele homem, aí eu entendo que ele fez força, colocou na cavalgadura. Ou seja, você sabe, cavalgadura muitas das vezes, irmãos, não dá para levar 2, dependendo, não dá para levar 2. Eu imagino essa cena aqui, que ele colocou aquele homem na cavalgadura, e ele foi puxando, e foi andando, para levar aquele homem que estava doente, quase que morto. Ele renunciou o que era seu, ele fez força, ele colocou naquilo que era seu e disse: eu vou cuidar deste homem, aleluia. Levou na hospedaria, pegou, tirou do seu dinheiro e pagou, acompanhou ali não era o seu trajeto, ali não era o seu destino. Ele disse: eu vou viajar e voltarei, se você gastar algo mais, eu pagarei um pouco mais, eu vou pagar toda a dívida desse homem, aleluia. Isso o que é, querido? É o amor ao próximo. Escute isso é o evangelho. Muitas das vezes, meu irmão, para você ver alguém de pé, alguém restaurado, você vai precisar fazer a sua força, renunciar o seu tempo, você renunciar o teu carro, você renunciar a tua vida, você renunciar o seu tempo para oração,
não, você vai ter que renunciar àquilo que Deus tem te dado, mas querido, não tem alegria maior do que você ver uma vida em pé, uma vida restaurada, uma vida salva. Você precisa fazer isso. Aleluias. Empatia é você se colocar no lugar de alguém. A pergunta é: e se você tivesse caído neste caminho, você tivesse apanhado desses ladrões, tivesse roubado, machucado, o que você gostaria que alguém fizesse para você? Essa é a pergunta. Essa que é a pergunta que nós precisamos fazer quando a gente fala de empatia. Será que nós estamos preocupados em continuar somente a nossa jornada, ou estamos dispostos a parar no meio do caminho e socorrer aquele que está precisando de uma mão amiga? Aí a gente ora e fala: Senhor, nos usa, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ser uma bênção para o teu reino, Senhor, me dá vidas, me dá almas. E às vezes Deus colocou alguém do teu lado, Deus colocou alguém no teu caminho, Deus colocou alguém que está pedindo, pelo amor de Deus, fala de Cristo, fala de Jesus. Ele já colocou, está caído. Você tem o que? Esse unção, o que? Esse teu óleo é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Deus já colocou no teu caminho, Deus já colocou. E às vezes, meu irmão, o evangelho, para ganhar, não é só falar. Às vezes vai ser um gesto. Às vezes vai ser um gesto. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma palavra. Às vezes são detalhes pequenos que fazem toda a diferença. Queremos, meus irmãos, queremos ser uma bênção, queremos ser usado por Deus, mas Deus pode te usar nas mínimas coisas, de maneira simples, são coisas pequenas, mas que pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Aleluia. Peça para Deus: Deus me direciona, Deus me guia, Deus, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor precisa de mim, e Deus vai te falar, Deus vai te mostrar, Deus vai te dirigir, queridos. Eu sei disso, Ele vai fazer isso. Em momentos, em dias que as pessoas estão dizendo assim, se afastando, se isola, mas só que a palavra de Deus está dizendo: se aproxima, chega próximo, ajuda, ama, evangelize, faça alguma coisa. Pastor, você está dizendo então que é para ir atrás? Não necessariamente fisicamente, mas você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode fazer alguma coisa. Nesses momentos atuais, Deus é aquele que pode te usar. Você pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Hoje são tantas facilidades, tantas maneiras simples, que você pode da tua casa ser uma bênção. Queridos, empatia é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. A pergunta é, não responda para mim, mas o que você gostaria que alguém fizesse para você? O que você gostaria que alguém fizesse para você? Será que não é a hora, o momento de você semear isso na vida de alguém? Para que você colha? Será que você não, se você plantar, será que depois você não pode colher? Empatia. Pastor, e se eu não receber, e se eu não colher? Fique em paz. A colheita vem de Deus. Deus não deixa sem colheita, Deus não deixa sem resposta. Aleluia. Quando você der um copo de água a um destes pequeninos, ao Senhor você está dando, e a recompensa, às vezes você vai dizer: mas eu fiz para o homem e não recebi nada. Fique em paz, se você fez com o seu coração tranquilo, se foi para Deus, Deus é aquele que vai te honrar, meu irmão, Deus é aquele que vai te recompensar. Próximo, Bianca, para nós irmos acabando. Pastor, eu tenho que ter empatia? É bom. Cuidado se você não tiver. É um perigo danado. Por quê? Olha só que diz Mateus 25, 41, 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro
não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, ou não te servimos? Não lembro. E qual que foi a resposta? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Está entendendo, queridos? Palavra do Senhor Jesus. Quando você pode fazer o bem e não faz, você faz o quê? Peca. Queridos, empatia. Se um dia Deus te colocar alguém na tua vida, e não é só financeiramente não, pelo amor de Deus, eu repito, é um gesto, é uma oração, é uma palavra, é uma atenção. Se coloca no lugar. Recentemente eu fui num determinado local, e quando eu vi esse local, algumas pessoas foram homenageadas. E quando uma pessoa não estava ali, eu saí dali e eu peguei uma empatia no meu coração, tomou conta de uma pessoa que não foi reconhecida por um determinado propósito. Eu fui em casa, eu fiquei me colocando no lugar daquela pessoa. Automaticamente eu peguei meu telefone e liguei para essa pessoa. E disse: como que vocês estão? Não é da nossa igreja, não é do nosso ministério. Daí essa pessoa falou: pastor, isso depois de 2, 3 dias. Pastor, ninguém me ligou. Ninguém vai atrás de nós. Parece que a gente não é ninguém. Eu falei para essa irmã, mas Deus me incomodou. Saiba que vocês não estão sós. Conte conosco. Aquela pessoa no telefone começou a chorar. O que falta para nós, muitas vezes, como seres humanos, a gente esquecer só do nosso eu. E se a gente pudesse colocar no lugar de alguém, faça, queridos. Plante, ajude, dê uma palavra, aleluia. Faça alguma coisa. Você só não pode ficar, querido, inerte e pensar só em você, porque isso não é evangelho, isso é egoísmo, aleluia. E quem é egoísta está fora da vontade de Deus, aleluia. Essa é a nossa responsabilidade. Quando eu olho na palavra de Deus, eu vejo Cristo separando os discípulos e dizendo: ide, pregar o evangelho a toda criatura, e das nações, ensinar, e é isso, a nossa responsabilidade. Aleluia. Às vezes me perdoa, eu sou chato com os líderes de mocidade, de irmãs, porque eu me preocupo, eu falo: cadê aquela pessoa, cadê aquele outro, aquela outra, porque eu acho que se a gente como representante, como cristão, a gente tem que se preocupar. Se alguma coisa não estiver bem, a responsabilidade é de toda a igreja, todos nós, porque, meu irmão, se alguém não estiver bem, nós temos que estender as mãos, dizer: o que você precisa é de uma oração, é de uma ajuda, é de uma visita, nós estamos aqui. E eu me cobro, porque se a gente não fizer isso, eu estou em falta. Se a gente não se preocupar, não está certo. É isso que a Bíblia está dizendo. Se a gente passar, viu que está caído, sabe que não está bem, e a gente passar direto, vai continuar ali doente, enfermo, vai morrer. Mas só que se nós entendermos que é a nossa responsabilidade, a gente para renunciar o tempo que for necessário e estender as mãos, é uma vida que vai ser levantada e vai ser restaurada. Pode ser uma vida, uma família, querido, pode ser um obreiro, quem for que necessite, estenda as mãos e deixa Deus lhe usar. É empatia. Aleluia. Próximo, Bianca, nós já estamos encerrando. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 16 a 18 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor, que Cristo
deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida, o quê? Não, peraí, de novo, por favor, me ajude. Olha só. Nisto conhecemos o quê? O amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E você tem coragem de dar a sua vida pelo seu irmão? Olha do lado aí. Vê se ele merece. Dá uma olhadinha, vê se ele merece. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, o que é isso? Não amemos o quê? De palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Você ama? Olha, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta? Sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Qual que foi a resposta do Senhor para Pedro? O que ele falou? Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então, você está entendendo isso? Se ama, então tem responsabilidade, tem ação, tem algo para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Quando você faz algo para alguém, querido, você está fazendo para Deus. Era o Senhor dizendo para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Aleluia. As ovelhas se incluem o quê? O próximo. Quando você cuida de alguém, querido, você está cuidando das coisas de Deus. Você está cuidando do reino de Deus. Aí você está conforme Deus lhe quer. Eu não estou fazendo. Você está fora da vontade de Deus. Próximo, Bianca. Deus é o maior exemplo de empatia. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a sua estrutura, lembra-se de que somos pó. Depois Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Próximo, Bianca. Depois Isaías 53, 4, 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si, olha só, empatia, Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, isso é o maior exemplo de empatia. Ele não somente amou de palavra, mas Ele levou sobre si, aleluia, Ele carregou, aleluia, Ele se colocou no nosso lugar, aleluia, e venceu para nós, amém? Glória a Deus. Depois diz aqui, Jesus foi o maior exemplo de empatia. Ele teve compaixão, Ele chorou, Ele curou os enfermos, aleluia, foi isso que onde Ele passava, Ele chorava, Ele curava, Ele tinha íntima compaixão, para nos ensinar que através do maior exemplo, Ele, depois o que diz 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, aleluia. Isso o que é? Ele que fez por mim e por você, queridos, aleluia, glória a Deus. Para nós encerrarmos, vença o egoísmo, exerça a empatia, e vidas serão mudadas. O que é isso? Para encerrar, Pedro e João indo para o templo, fazer o quê? Orar. Vou repetir, Atos capítulo 3, Pedro e João indo para o templo, fazer o quê? Orar. E a Bíblia diz que no meio do caminho ele encontrou quem? Um paralítico, um coxo, que a Bíblia faz questão de dizer que todos os dias
ele era colocado na porta do templo. Para quê? Para pedir esmolas. Pedro e João indo para o templo para orar. E todos os dias a Bíblia diz que aquele paralítico, ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Todos os dias ele estava ali. Era costume ele ficar ali. A vida dele era pedir esmolas. Mas daí, Pedro e João, indo para a oração, eles param. Olha para aquele coxo, para aquele paralítico. Eles olham para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. O que Pedro e João diz? Não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É um dos maiores exemplos também de empatia. Escute isso. Escute isso. Aquele coxo estava ali, caído, mendigando, condenado, desprezado. Pedro e João não tinham o dinheiro para mudar a vida deles. Mas Pedro e João tinham o quê? O amor, a graça. Pedro e João tinham a autoridade de Deus para mudar a vida daquele homem. Ei, Pedro e João parou e disse: oração a gente pode orar depois, mas esse homem precisa ter a sua vida mudada. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E eu pergunto, ele andou aquele homem quando eles falaram aquilo ou não? Não andou. Mas daí a Bíblia diz que então Pedro, pegando ele pela mão, colocou ele de pé. E quando Pedro pegou ele pela mão e colocou ele de pé, aí os seus tornozelos se firmaram. Aí eles entraram no templo louvando e adorando a Deus. Queridos, entenda isso nessa noite. Talvez você não vai ter a prata e o ouro, mas Deus pode te colocar no teu caminho alguém que precisa de uma mudança de vida, e somente o sentimento de empatia vai fazer você estender as suas mãos, aleluia, dizer: levanta que eu vou te ajudar. Esse não é o teu lugar é melhor para você. Onde que é? É na casa de Deus, adorando a Ele. Deus vai mudar a tua vida. Aí vai dizer: eu não tenho força para levantar, mas ele vai dizer: eu te ajudo, pega na minha mão, eu vou fazer força, você vai se levantar, você vai ficar de pé. Eu não vou entrar no templo sozinho não, você vai entrar comigo, nós vamos caminhar juntos, nós vamos adorar a Deus juntos. Agora isso aqui não é parábola que eu estou dizendo, isso aqui é fato verídico. É isso, se nós queremos ser uma bênção, se nós queremos ser igreja, nós precisamos também colocar isso em prática. É aprender a estender as mãos, se preocupar com aquele que não tem força para entrar nessa casa, para adorar a Deus. Nós precisamos estender as mãos e ir atrás e dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta. O seu lugar não é ficar caído não, o seu lugar é estar dentro, adorando a Deus, aleluia. Entenda isso, queridos, aleluia. Tem muitos sacerdotes passando direto, tem muitos levitas passando direto, aleluia, mas só que é preciso ter samaritano que pare e mude vidas daqueles que estão caídos, aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus, nós estaremos encerrando. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, adoramos o teu nome. Existem muitas pessoas precisando, querido. Existem pessoas precisando do seu abraço. Há pessoas precisando da sua mão. Há pessoas precisando, escute, às vezes é de uma palavra. Sabe, uma palavra simples. Diz assim: eu sinto a sua falta. Você faz falta entre nós. Você é importante para Deus. Alguém dizendo: se você precisar, conte comigo. Às vezes isso faz toda a diferença. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te fazer de você, querido, um instrumento na vida de alguém. Eu encerro dizendo:
O doutor Dali disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Ama a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Aí o que ele diz? Faz isso e viverás. O Senhor atrelou o próximo com aquela pergunta de vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Faço bem para o próximo, mas não esperando receber. Não é barganha. Não é barganha. Escute isso. Eu só vou ajudar quem pode me ajudar. Isso não é semente, não. Faça. Deixa Deus te usar. A recompensa vem. Às vezes não vai vir por aquele, mas vem de outro jeito, de outra forma. Deus cuida, Deus abençoa. Fecha os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero bendizer o teu nome, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida das tuas filhas. Oh Deus, fazemos parte do teu reino, Senhor. Senhor, o nosso desejo é ser uma bênção para ti, para a tua casa. Senhor, o nosso desejo é sempre ser usado por ti, Senhor. E às vezes perdemos oportunidades, Senhor. Às vezes, Senhor, o Senhor quer nos usar, meu Pai, com vidas próximas a nós. Às vezes o Senhor quer usar, meu Pai, dentro das nossas casas, da nossa família, no meio da nossa parentela, Senhor. Pai, eu quero te pedir nesta noite, nos ajuda, nos ensina, Pai. Pai, assim como aquele samaritano, ele parou. Oh Deus, ele se importou com aquele homem que estava quase morto. Senhor, também nos ajuda, nos ensina, ó Deus, a nos preocuparmos com o próximo, a lembrarmos, Senhor, Pai, que nesta noite o Senhor nos ajuda, Senhor, a sermos menos egoístas, Senhor, a nos preocuparmos menos, Senhor, com nós mesmos, mas, Senhor, nos dá empatia. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, ó Deus. Sim, ó Deus, nos ajuda, nos molda, nos dirige, meu Pai, nos direciona, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Oh Deus, te exaltamos, Senhor. Aleluia. Te exaltamos. Eu posso a Deus adoro. Oh, glória. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Aleluia. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, Aleluia. não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Oh Deus. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Sim, Já é Deus. o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te pegar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a minha gratidão, nós já estaremos encerrando. A minha gratidão a cada um de vocês que esteve conosco nessa noite. Minha gratidão aos obreiros, Deus abençoe. Ministério de Louvor, Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos, que o Senhor, Ele nos use a cada dia mais e mais. Que o Senhor, Ele venha fazer de nós instrumentos. Mas eu lhe peço, fique atento, fique apercebido. Na hora que vier uma oportunidade, deixa Deus lhe usar. Amém, queridos?
Deus abençoe, nós estaremos orando, agradecendo, lembrando que no próximo domingo de manhã, nosso culto de manhã à noite, mas antes de domingo, queridos, sábado à noite, às 19h30, coloca na sua agenda, coloca no seu celular. Por quê, pastor? Porque haverá